Começou? Acho que começou. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula da mentoria. Vamos ver aqui. Esperar um pouquinho para ver se carrega aqui no... Eu tô com o YouTube aqui aberto, porque ele dá aquele delayzinho, né, vocês sabem, mas acho que já começou. Me conta aí se você consegue me ver ou não. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Tem peso aqui já aparecendo. Começou assim. Tudo certo. Boa! O som tá bom, gente? Não tá travando em nada? Eu espero que não, até porque eu faço isso sempre aqui nesse mesma salinha, minha sala de aula aqui na facu. Bem bonitinha. Eu ainda sinto que algum dia alguém vai entrar por aquela porta. Deixa eu mostrar pra vocês. Por aquela porta ali, ó. Opa, aqui, ó. Alguém vai entrar nessa sala, bem no meio da mentoria. Mas, enfim, como é que vocês estão, galera? Tudo certo aí nessa tarde, meia-noite, meia-noite quase, né? Feriado em Curitiba. Em Curitiba. Por que eu falei Curitiba? Só porque eu sou de Curitiba. Enfim, no Brasil. Tudo certo, galera? Animados para hoje? Hoje tem uma convidada muito, muito boa, que está aqui nos Estados Unidos também, só que ela está em outro estado, e ela vai vir aqui contar para vocês como ela conseguiu uma bolsa de 100% num high school americano. Vai explicar todo o processo para vocês, tem um slide, PowerPoint, a gente tem tudo aqui para vocês, sério, vai ser muito legal. Ansioso para voltar sim, Pedro? Ansioso sim. 3 semaninhas, literalmente 3 semanas, eu tô de volta pro Brasil, para Curitiba. Isso é legal. Gente, eu queria saber, antes de apresentar aqui minha convidada, queria saber de vocês o quanto que vocês sabem sobre high school, quanto vocês sabem sobre boarding school, até que ponto que vocês sabem disso. Eu sei que eu já dei uma aula aqui sobre isso, mas hoje vamos entrar muito mais a fundo, vamos falar sobre os pré-ENEMs americanos, que é o SAT, PSAT, e mostrar para vocês realmente no site como é que aplica e tal. Mostrar, tipo, tudo para vocês e vocês vão poder perguntar para Ana, a minha convidada de hoje. Me contem aí. Sabe de nada, Heloísa. Sabe de nada. Vai aprender bastante coisa aqui hoje, então. Sei bastante, até porque eu tô aplicando. Que ótimo, Gabriele. Você vai poder agora fazer perguntas para uma pessoa que já aplicou e já conseguiu. Fico feliz por isso. Boa noite, Patrick. Boa noite. Bom, acho na hora de revelar a minha convidada aqui. Ela tá aqui já escondidinha, já vou mostrar ela para vocês. Mas ela é uma pessoa que estudou comigo no ensino médio lá em Curitiba e hoje em dia tá lá pertinho de Boston, numa boarding school americana, tipo, como se fosse um internato americano, sem pagar nada, pagam, tipo, muita coisa para ela. Ela já vai explicar aqui para vocês. Mas enfim, gente, deem as boas-vindas aqui na mentoria para Ana. Oi, galera, E aí, tudo bom? tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que ótimo. Eu só queria, antes de qualquer coisa, porque hoje a gente não vai falar tanto de você, né? Um dia a gente ainda faz uma entrevista mais assim. Primeira vez. Mas hoje a gente vai. Eu queria só que você contasse, tipo, até que ponto que vão suas bolsas aí, pra começar. Tipo, o que tá incluso, tá ligado? Então, ano passado, eu pagava cerca de $1.000 por ano. Para vocês terem uma ideia do quanto de bolsa isso é, o total para quem é boarder na minha escola, ou seja, você mora na escola, são $87 mil. E eu só pagava 1.000 por ano. Então, assim, é uma quantidade absurda de bolsa. E isso incluía $4 mil em passagens aéreas, então, para eu voltar para o Brasil. E alimentação, tipo, moradia aqui nos dorms da escola, o computador que eu paguei $20 pelo computador, que é um Mac Pro, então que a escola deu basicamente para mim. Esse ano, porque a escola viu que eu estava tipo, ajudando com muita coisa, assim, porque eu sou parte de 2 varsity sports, então eu jogo futebol e eu jogo basquete, no nível mais alto que tem, que é varsity, e eu toco guitarra aqui, faço parte da banda de jazz, então eu sou bem envolvida com a escola. Esse ano eu não pago nada para a escola, nada. Tipo, eles me dão tudo, alimentação, moradia, estudo principalmente, além da experiência, claro, de estar aqui e poder conviver com
com todo mundo aqui nos Estados Unidos, que é, tipo, já é mais do que eu podia pedir. Caraca. Então, literalmente, você paga zero. Literalmente zero. Nada. E você, tipo, em relação a gasto pessoal, tipo, sei lá, comprar, não papel higiênico, mas tipo, comprar escova de dente. Assim, a escola me dá um incidental grant, que é para qualquer coisa que eu precise fora do acadêmico, de $1.000 por ano. Mas isso daí também, assim, você pode usar esses $1.000 para comprar artigos de higiene pessoal, ou tipo, snacks, assim, lanchinho para você ter no teu quarto e tal, esse tipo de coisa. E você também pode comprar tudo, tem uma loja dentro da escola, que você pode comprar coisas, tipo, putz, estou precisando muito disso, você vai lá e você compra, e eu posso usar esse dinheiro que está na minha conta da escola para comprar esse tipo de coisa. É claro que não vai cobrir tudo, você vai ter alguns gastos aqui, como eu tenho. Até porque, tipo, de vez em quando você não vai ficar confinado na escola, você vai querer comer fora de vez em quando, ou pedir comida, o que é um luxo que você pode, tipo, ter se você não paga nada para a escola. Imagina, cara, se você estivesse no Brasil, você ia gastar dinheiro de alguma forma ou de outra. Nossa, que Assim, maneiro. os meus pais, porque eu tô no ensino médio, né, eles gastam menos dinheiro comigo estando aqui do que quando eu tava no Brasil. Porque no Brasil era mensalidade da escola, pagar, tipo, um monte de coisa, de academia, treino fora da escola. Aqui, nada, só quando eu preciso, tipo, de dinheiro para sobreviver. Não, comida, um monte de coisa, assim, é muito mais barato aí pra eles do que lá. Que maneiro. Que maneiro. Eu não sabia, tipo, que era tanto assim, tá ligado? Quantas vezes você vai pro Brasil? Explica aqui Eu, pra eles só rápido. sim, eu vou no Thanksgiving, que é daqui uma semana, então eu tô muito animada para voltar pro Brasil. Que eu vou ficar uma semana só no Brasil agora, e daí eu vou nas férias de Natal, que são bem curtas aqui. Eu chego no Brasil, tipo, dia 22 e volto dia 3 já. Então, 2 vezes. A terceira vez é durante o Spring Break. O Spring Break da minha escola e da maioria das boarding schools é gigante. Tipo, são 3 semanas. É praticamente um mês de férias que você tem entre o seu winter term, que é essa parte do meio, assim, o teu segundo trimestre de aula, e o spring term, que é o seu último trimestre de aula no ano. E daí eu também venho para summer vacation, que é no meio do ano, o nosso inverno. Então, eu não tenho mais verão. Uhum. Mas ainda assim vale muito a pena, porque daí eu passo 3 meses em casa sem interrupção e é sensacional. Que maneiro, que maneiro. Então volto pro Brasil 3 vezes por ano, de graça, e mora nos Estados Unidos de graça também, das melhores high schools dos Estados Unidos. Acho que é uma coisa boa. Eu acho que é bom. Mas enfim, então a gente já vai começar. Até galera, me contem o que vocês acham. Já podemos começar a aula ou não? Mais alguma pergunta rápida sobre a Ana, sobre como é que tá a vida dela ali fora e tal. E aí no final a gente também pode responder mais dúvidas. Com certeza, pode mandar pergunta aí que eu. Uhum. Caterine, a Caterine perguntou do SC aqui da Europa para Inglaterra. Hoje a gente vai falar só sobre high school nos Estados Unidos, tá bom? A Ana até tá nos Estados Unidos, né? Como eu falei, tá em Boston, perto de Boston. Então, hoje o foco é nos Estados Unidos, mas a gente talvez algum dia possa fazer, numa próxima mentoria, possa fazer sobre high schools pelo mundo, não só pelos Estados Unidos, que eu acho que é interessante, né? O que você acha, Ana? Eu acho super válido. Eu só não. Eu não seria tão boa para isso porque eu passei pelo processo de entrar num high school nos Estados Unidos. Então, a gente poderia fazer isso, seria sensacional, mas teria que fazer um pouco mais de pesquisa e tal, e provavelmente encontrar alguém que passou pelo processo. Quem sabe pode ser Exato. você, se você tentar e passar pelo processo. Né? Olha só, muito bom. Ana, você já pode levar. Nossa, chegou um monte de pergunta aqui. Vamos responder mais 5 perguntinhas aqui, tá bom? Beleza. Essa aula vai ser focada em high school ou a boarding school começado? Boarding school é como se fosse um internato americano, tá bom, Bárbara? Então, se você não tem idade para fazer ensino médio ou não conhece ninguém que quer fazer ensino médio, essa aula não é para você, tá bom? Só para você ter em mente, a não ser que você queira saber como faz isso, porque eu nunca vi ninguém no Brasil falar sobre como conseguir uma bolsa no ensino médio americano, tipo, sem precisar de agência. Ela não precisou de nenhuma agência, tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Sente falta da comida brasileira, sim ou não? Com certeza. A minha farofa faz muita falta e churrasco também.
Então, a minha escola, eu estudo na Groton School, particularmente não aceita nenhum senior. Porém, existem algumas escolas que aceitam, mas não são todas. E assim, o processo fica muito mais difícil quando você está tentando entrar numa senior class. Porque tá todo mundo que vai se formar naquela escola já está lá. O que você pode fazer para facilitar o processo é repetir um ano e entrar no junior year. Foi o que eu fiz. Eu repeti um ano e fiz o sophomore, que seria o primeiro do ensino médio, mais ou menos, para fazer a relação. Eu repeti um ano e eu vou me formar um ano mais tarde do que a galera com quem eu estudava no Brasil. Mas valeu muito a pena porque é um ensino completamente diferente e também te ajuda a se situar dentro da escola. Pergunta fácil. É fácil essa, eu tenho 17. Então, eu não sei o que eu quero fazer ainda. Eu sei que eu quero ir para a faculdade, porque eu quero alguma coisa em ciências. Mas, honestamente, você não precisa decidir o que você quer fazer na faculdade até o seu segundo ano de faculdade. E eu provavelmente vou usar esses 2 anos para decidir o que eu quero fazer, diferente do Lucas, que achou a vocação dele mais cedo. Eu quero achar alguma coisa que eu tenha tanta, paixão por fazer isso quanto o Lucas tem por fazer marketing, por, entrar nesse mundo. Eu quero achar isso pra mim, então eu não sei. Tá certo, eu também, quando tinha a idade dela, também não sabia. E o que você mais sente falta do Brasil? A última pergunta pra gente começar. A família e a comida, principalmente. E também, assim, as pessoas no geral, porque todo mundo fala, não, americano é mais frio, e daí eu pensava, não, deve ser, baboseira, né, isso não existe, porque sendo de Curitiba, todo mundo já achava que eu era mais fria do que o normal, assim, porque é Brasil, né? Mas eu sinto falta das pessoas que realmente é diferente. Eu não sei explicar, mas é uma relação muito diferente que você tem com pessoas que você acabou de conhecer, por exemplo. Uhum. Você concorda, Lucas? Concordo. E agora eu tenho um pedido aí, um convite para você. Eu acho válido, eu não sei quando que eu vou ter tempo, mas com certeza. É que, assim, eu tenho aula sábado também, porque a minha escola é meio que afastada da maior parte é 1 hora de Boston e é afastada da civilização. Eu amo isso daqui, mas é meio difícil. O Lucas veio para Boston, a gente não conseguiu nem se ver, porque eu tinha coisa pra fazer e ele também. Uhum. E o resto das perguntas aqui, gente, são perguntas mais específicas, que é possível que a gente responda no meio da aula. Então, se vocês continuarem entendendo depois, a gente responde depois, tá bom? Mas já vamos entrar aqui, já temos 12 minutos de aula, e o objetivo não é fazer uma entrevista, o objetivo é realmente ajudar vocês e passar muito conteúdo para vocês. Então, a Ana vai estar compartilhando a tela dela aqui com vocês, vai ter vários PowerPoints e tal, bem do jeito que vocês já estão acostumados com a minha mentoria, tá bom? Então, Ana, pode até colocar ali no PowerPoint que eu já abro tua tela aqui. Fechou. Então, bora começar. Boarding Schools, o passo a passo, e a gente vai falar também sobre SSAT, PSAT e bolsa de 100%, né? Bom, para quem não me conhece aqui, eu sou o Lucas, para quem chegou aqui faz pouco tempo, faz menos de um mês na mentoria e ainda não teve nenhuma aula comigo. Sou o Lucas, sou de Curitiba e eu estou no meu 2º ano de marketing aqui na Stanford University. Pode apertar mais um, Ana. Fui aprovado em 14 universidades americanas lá no ano passado, e eu escolhi a minha basicamente porque foi a mais barata de todas aqui, mas eu ainda gosto muito dela, tá bom? Tô fazendo marketing aqui. E enfim, é basicamente isso. Bora deixar para a Ana se apresentar mais um pouco para vocês saberem mais sobre ela. Então, meu nome é Ana, eu sou de Curitiba. No high school eu tinha uma bolsa de cerca de 90%, o mesmo high school do Lucas. Foi como eu conheci o Lucas, inclusive, no ensino médio. Quando ele era boleiro ainda e não era um menino aplicado. Eu fui aprovada em Groton, que é essa bela foto de uma casa que parece ser muito velha, com um relógio e um monte de grama, mas é bem legal. E agora eu tenho uma bolsa de 100% aqui. Groton foi foi onde eu achei que eu ia me dar melhor, porque é uma escola pequena comparada com as outras, tem cerca de 400 alunos, enquanto escolas como Andover tem quase 4.000 às vezes, dependendo. Ou mil, não lembro, mas é muito mais pessoas. E eles realmente me acolheram, assim, e eu fiz uma família nova aqui, o que foi bem interessante. Então, agora vamos começar a aula de verdade, como
como que você consegue chegar em Groton ou em qualquer escola que você acredite que você vai se dar bem. Então, por que você gostaria de fazer um high school no ensino médio? Primeiramente, o seu inglês vai ficar muito melhor. É impressionante. Uma das coisas que eu vou falar agora, antes da gente realmente começar a aula, é que, para mim, a cada 3 palavras, a quarta vai ser em inglês. Então, se eu falar alguma coisa em inglês e vocês não souberem o que é, não tenham medo de perguntar. Porque isso vai acontecer durante a aula, especificamente quando a gente começar a entrar mais em como aplicar e nos sites que a gente vai usar, porque a maioria das coisas vão estar em inglês. Imersão no idioma, porque raramente... Aqui na minha escola não tem ninguém que fala português, só eu, de aluno. A experiência que você vai ter vai ser sensacional, eu te garanto, não importa em qual escola você esteja. E você também vai... Se você quiser fazer uma faculdade ou um college ou alguma coisa assim nos Estados Unidos, ir para um high school vai te ajudar muito, porque os rates de admission pessoas são aceitas em college de quem estuda nos Estados Unidos é muito mais alto do que para quem estuda em outros países. Ana. Você vai... Diga. Rate admission seria taxa de aceitação, que ela quer dizer. Sim, ela até comentou, né, que vai ter alguns termos em inglês, então se vocês não souberem, pode perguntar, tá bom, gente? Mas só pode continuar. E você vai também conseguir muitas soft skills, porque é o seguinte, você vai estar aqui sozinho, então você vai ter que falar com muita gente, você vai ter que, tipo, aprender a se virar no mundo sozinho. O que, pra mim, no começo, pareceu muito, tipo, me deu um pouco de medo, tipo, eu vou estar sem minha mãe, vou estar sem meus pais e tal, eu não vou ter tanto apoio. Mas o autodesenvolvimento, que é a próxima questão, é uma palavra-chave, que é muito importante. Conexões, recursos, currículo, oportunidades, você vai encontrar tudo isso num high school americano, principalmente se for uma prep school ou boarding school. Então, agora eu vou falar sobre alguns fatos sobre os Estados Unidos e o estudo, tipo, como estudar nos Estados Unidos tá. A América do Sul é o que manda mais alunos para os Estados Unidos. O Brasil, no caso, é o país da América do Sul que manda mais alunos, é o primeiro, e tem cerca de 10.868 brasileiros que estão estudando nos Estados Unidos. Agora, eu e o Lucas somos 2 desses. A idade média para o high school é de 14 a 17 anos. Muitas pessoas, às vezes, entram um pouco mais novas, porque, por exemplo, a minha escola tem 8ª série também, não começa no 9º ano do ensino médio. E algumas pessoas entram mais velhas porque repetiram alguma coisa do gênero, então não é impossível entrar se você repetiu. É claro que suas chances diminuem, mas não é impossível. E são 4 anos de high school nos Estados Unidos, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. E o ensino fundamental são 4. Enfim, é um sistema diferente, mas que no final tem o mesmo número de anos. O F1 Visa é o tipo de visto que você vai conseguir para estudar nos Estados Unidos. E é o mesmo para high school e para faculdade. Só que você precisa da permissão da escola. Então, a escola vai assinar um papel que diz, você foi aceito, você vai estar estudando aqui até o ano tal. E daí, por exemplo, o meu visto dura 3 anos, que eu entrei na escola ano passado e eu tenho mais 2 anos até eu terminar. Então, esse é o F1. E para high school, você não tem uma Common App. Então, você vai ter que aplicar pelo Gateway to Prep Schools ou Boarding Schools, que eu vou mostrar para vocês depois como funciona e como que vocês podem sign up e usar o portal. Então, você vai começar o seu processo de aplicação com 6 a 12 meses de antecedência. Porque a gente vai mostrar uma linha do tempo, eu vou mostrar uma linha do tempo depois que mostra bem por que isso. E também, assim, quanto mais cedo você começar, melhor os seus resultados vão ser. E começar pode ser, não precisa ser tipo, não vou começar a escrever os meus, as minhas redações e vou começar a estudar. Às vezes é só, começa por ter uma base muito forte do seu inglês. E não se importa se você tem sotaque.
isso não importa. Desde que as pessoas entendam o que você, o que você está falando e você entenda as outras pessoas, isso é o que importa, você sabe escrever, é claro. Então, a época de entrada no high school é agosto ou setembro. As minhas aulas geralmente começam lá pelo dia 10 de setembro. Então, mas a application você tem que entregar a application em janeiro e você recebe uma resposta em março. Lucas? E pode passar, né? E uma coisa interessante que até a gente estava brincando antes, que, tipo, enquanto a galera só escuta sobre como ir para um high school público ou americano, ou seja, particular, que daí você procura uma família aleatória, pega uma agência, vai lá, procura para ficar num lugar aleatório nos Estados Unidos por um ano só, depois tem que voltar. Por outro lado, se você pensa em fazer uma boarding school, que a Ana faz, é muito diferente, pode apertar, né? É muito diferente, tipo, você escolhe o campus, você escolhe o lugar onde você vai ficar, e você tem a possibilidade de se formar com o diploma americano, e como a Ana falou, ela tem 3 anos de visto, enquanto a galera só pega um ano normalmente para high school. Eu tenho 4 aqui, entendeu? E a Ana já tem 3, isso no high school. Se ela entrasse um ano antes, ela teria 4 também. Então, tipo, eu acho que é uma saída, uma escolha muito melhor, sabe? Se você for parar pra pensar. Enfim, é isso que eu penso, entendeu? Não sei o que vocês acham, eu até contei o que vocês acham disso. Ana? Então, agora a gente vai falar sobre boarding school especificamente. Não é só high school em geral. Não é só o high school em geral, é só o high school em boarding schools. As boarding schools sempre são, geralmente, ou da 8ª à 12ª, ou da 9ª à 12ª. E agora a gente vai... O que você tem que fazer para entrar numa boarding school? Você tem que preencher formulários. Então, esses são os famosos inquiry forms, que é basicamente para a escola ter uma ideia de que tipo de pessoa você é e o que você gosta de fazer. Eu vou mostrar um exemplo, eu vou entrar no site da minha escola e mostrar para vocês enquanto eu compartilho a tela daqui a pouco, para vocês verem como o que esses formulários, com que eles se parecem, tipo, what they look like, e que tipo de perguntas eles fazem. O seu histórico escolar no ensino médio tem que ser traduzido, mas pode ser, assim, o Google Tradutor para documento pode ser, assim, você joga o teu histórico escolar lá, ele traduz e você manda para a escola. Na questão ainda do histórico escolar, você precisa de um GPA, que não é calculado em escolas brasileiras, mas que é uma scale que eles usam nos Estados Unidos para medir quão boas suas notas são, que vai de 0 a 4. 4 sendo o mais alto. Às vezes, se você tem aulas avançadas, pode passar de 4, mas não é uma questão no ensino médio brasileiro. Se você quiser tentar calcular e colocar no papel e dizer que que você está estimando quanto seria, eles vão, tipo, gostar porque diminui um pouco do trabalho deles, mas não é necessário. Ana, uma dúvida. Diga. O Common App, ele tem uma parte onde ele vai lá e mostra ele te deixa mudar as ranges, entendeu? Ele deixa mudar para tipo de 0 a 10, de 0 a 100. Você lembra quando você foi aplicar no Gateway, se ele deixa mudar a range ou é mesmo assim, tipo, é só de 0 a 4 mesmo de GPA? Eu não tive no Gateway, você não tem um lugar específico para colocar o seu GPA. Você tem um lugar que você pode entregar um documento que é o seu histórico escolar. Então, o teu histórico escolar vai estar num PDF ou algum tipo de documento assim, e você vai colocar lá. E você não precisa colocar o seu GPA, porque a escola, geralmente, ele está dentro desse histórico. Ou se não tiver, a escola vai calcular. Entendi, então, legal. Então, a próxima coisa que vocês teriam que fazer são os exames educacionais padronizados, o PSAT ou o SSAT. Eu vou entrar mais a fundo nessas provas depois, vou explicar melhor. Teste de proficiência de inglês, principalmente o TOEFL, que é o mais aceitado nos Estados Unidos inteiro. Eu, particularmente, não tive que fazer porque eu estudei em escola internacional por 4 anos, então isso significa que teoricamente significa que eu já sabia falar inglês antes do que eu sabia, mas tem algumas pessoas que vão para a escola internacional e não sabem falar inglês. Mas também, assim, o TOEFL não é o mais importante. O mais importante é você ter as suas redações, tipo, sendo coesas e com poucos erros gramaticais, que daí eles vão ver que você realmente sabe falar inglês. Cartas de recomendação.
se você tem um professor que realmente gosta de você, ou alguém na sua escola que acha que te apoiaria nessa sua decisão de ir para os Estados Unidos e fazer um high school fora, você pediria para essa pessoa escrever uma carta de recomendação para você. Essas cartas têm que ser em inglês. Isso não significa que você não possa traduzir. Porém, você teria que trabalhar com o professor para ser exatamente o que ele ou ela quer dizer e não o que você está traduzindo, entende? Mas eles que têm que entregar, porque teoricamente você não pode ler as cartas, mas só que todo mundo lê, principalmente depois que elas são entregues. Os essas redações são o que eu estava falando antes, essas são redações é o que eu estava falando antes. Todo ano eles mudam a pergunta que eles querem que você responda, e eu vou explicar mais sobre isso depois também. A entrevista eu também vou explicar mais sobre um pouco depois. Aqui é só uma lista básica para vocês terem uma visão geral. E basicamente você vai falar com alguém da escola ou um alumni, que é um ex-aluno. E a gente vai ter os do's e don'ts e tal. Ana, e agora a gente vai explicar melhor cada um desses passos e vai mostrar para vocês como é que faz. Depois a Ana ainda vai mostrar no computador, na tela dela, como é que funciona, no próprio site, tal, para vocês. E isso que você vai ver na tela quer dizer que, vai mudar muito, tá ligado? Não, tá ligado? Sabe? Vai ser, não vai ser assim para sempre, sabe? Não vai ser exatamente esses 7 pilares, mas normalmente é assim, até porque são escolas diferentes. Então, eles vão ter requerimentos diferentes, então depende de escola para escola, alguns vai ser mais difícil, outros mais fácil, mas basicamente são esses. E outra coisa que eu não falei no começo, que eu sempre falo, comece a anotar, por mais que você vai ter essa aula depois e tal, anota, porque vai ter muito conteúdo, principalmente daqui para frente, vai ter muita coisa importante que é capaz de você esquecer se você não anotar, beleza? Pode continuar. Show. Primeira parte, formulários. Então, eu vou mostrar para vocês agora, porque se eu deixar para mostrar depois vai ficar muito confuso. Então, eu vou sair do nosso PowerPoint aqui e vou entrar no site da minha escola. Belo site. Quando você entra em Admissions, primeiro, eu vou mostrar para vocês isso porque eu achei muito legal. Eles mudaram o site esse ano. Aqui tem uma checklist e how to apply. Tem tudo que a gente que tá nessa nossa aula também tá nesse site. Então, se vocês precisarem de algum mais apoio, alguma coisa do gênero, pode entrar. Inquiry Form é o famoso formulário que tem que preencher para a escola saber que você tem interesse e que você está querendo aplicar. Então, aqui, nome, data de nascimento, tal, isso daqui é mais técnico. Academics, você pode escolher o que você gosta de aprender. E, assim, não são só as aulas normais. Tem, Fine Arts, que é, qualquer tipo de arte, basicamente. Greek, porque a minha escola oferece aulas da língua grega, latim, música. Então, assim, não precisa ser aquelas aulas tradicionais que a gente tem na escola brasileira. Aqui, tudo que você pode fazer de extracurricular, que você esteja interessado em instrumentos musicais. E daí aqui, não é se você tiver um filho, caso você tenha um irmão que também vai aplicar. Porque, tá. Só para deixar bem claro. E aqui você vai colocar um pouco sobre a sua família e tudo que... Se seus pais estão separados, se seus pais estão juntos, porque isso vai afetar o processo do admissions office. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas dependendo do background, dependendo de onde a pessoa vem e de que tipo de household, que tipo de família a pessoa tem, as escolas querem ou não querem, porque eles querem diversificar o máximo possível o student body, Lucas, como fala? Corpo de alunos. Corpo de alunos, ótimo. E daí você vai ter um negócio separado para financial aid, você pode sempre, daqui os preços para totais para pagar a escola e tal. 42% dos alunos estão em financial aid. E então você pode ver que é bastante. E, por exemplo, se você estiver interessado em academics, not academics, em athletics, então se você faz um esporte, eles têm um athletics interest form, que é outra coisa que você pode preencher. Porque daí, se eu entrar aqui,
que é o inquiry form. Então você vai basicamente só dizer para eles tipo, o que você gosta de fazer para alguém que tipo, joga basquete ou que toca guitarra, que canta, sabe? Então é o que você está interessado. Próxima parte de transcripts, que é transcripts é o seu histórico escolar. As suas notas do ensino médio. Algumas escolas pedem ensino fundamental, mas a maioria não pede. Até porque não importa. Se você estiver aplicando para nona série e você estiver na oitava série do ensino fundamental brasileiro, você provavelmente vai ter que mandar as suas notas do ensino fundamental. Porque senão eles não têm outro jeito de ver como que você era academicamente antes, afinal você não entrou no ensino médio ainda. Então, agora a gente vai falar sobre os subenems americanos. O PSAT e o SSAT. O PSAT, ele vai ser um pouco mais difícil de vocês conseguirem fazer, porque a não ser que sua escola ofereça o PSAT, não vale a pena correr atrás. Porque o PSAT geralmente é para você se preparar para o SAT, mais do que para você aplicar para a escola. Então, ele é oferecido por escolas internacionais ou americanas para ver onde que quão bem os alunos vão se dar no SAT. São 1.520 pontos, matemática e inglês, 2 horas e 45. O da 10th grade é o PSAT 10, o da 9th grade é o PSAT 9. E o da 11th grade é NMSQT, que ele só vai ficando mais difícil e vai mudando um pouco o conteúdo de acordo com que série você tá. Já o SSAT seria mais fácil de fazer. As Graded School em São Paulo e a Escola Americana do Rio oferecem. E a gente vai falar um pouco disso mais a fundo depois. Eu teria que fazer o SSAT Upper Level Test, que é para quem está no ensino médio. Tem sessão de matemática e inglês, e também inclui uma redação. A sua pontuação vai de 1.500 a 2.400 pontos. Ana. Diga. Então, só para vocês saberem, a gente não vai comentar sobre o PSAT, porque é algo que não é muito democrático, se você for pensar. Porque se a tua escola não oferece, ou se a tua escola não tiver interesse em oferecer, você não vai ter como fazer, entendeu? Então, a gente vai pensar no SSAT, porque esse sim, você é como se fosse o SAT. Você vai lá, marca um dia, como se fosse o Enem, pensa no Enem. Como se você fosse lá, marcou, se inscreveu, vai lá no dia e faz a prova. Então, por isso, a gente só vai falar sobre o SSAT. Pode ir, Ana. Então, o SSAT aqui, como a gente disse antes, ele geralmente vai de outubro a abril. Eu sugiro que vocês façam a prova lá por novembro, assim. Se você quiser fazer em outubro, também é ótimo. Mas também depende da sua availability, de quando que você pode fazer a prova, porque se você não mora no Rio ou em São Paulo, você provavelmente vai ter que viajar para fazer a prova. E assim, não é uma prova barata, claramente é $280. Não, então, assim, estude bastante para você ir bem a primeira vez, para não ter que fazer de novo. E mais uma coisa que é importante levar em consideração é que o SSAT é literalmente a coisa que eu tive a maior taxa de fee waiver que eu já vi. Então, tipo, normalmente se você manda pedindo para as escolas para você não pagar, você acaba não pagando e a escola vai lá e te dá o tal do fee waiver para você não pagar. A Ana também não pagou e tem vários mentorados que já não pagaram. Até se você foi uma dessas pessoas, se manifeste. Sim, com certeza. Quando eu mandei e-mail sobre o fee waiver da application para Andover, por exemplo, eles responderam o e-mail e perguntaram para mim, você quer um para o SSAT também? Então, às vezes a escola vai ser proativa sobre te dar o fee waiver, tendo em vista que você já não tem condições de pagar o application fee. Porém, se a escola não for proativa sobre isso, não tenham medo de mandar e-mail para as escolas. O Admissions Office está lá para isso, eles vão responder suas perguntas. E assim, eu pensava que, tipo, nossa, não, eu vou estar incomodando eles, certamente eles têm coisa melhor para fazer. Não, é isso que eles fazem da vida, eles te ajudam a entrar na escola ou a passar pelo processo de aplicação. Essa é mais ou menos a estrutura do teste. Então, você pode ver que você começa com uma writing sample. Eu fiz o meu writing no final, mas pode ser que eles tenham mudado. Mas realmente não importa muito, porque você vai escrever uma redação. Tem matemática
com e sem calculadora, se não me engano, que são esses quantitative portions. Reading e daí verbal foi a parte da prova que eu mais tive dificuldade, porque é uma parte de vocabulário. Então, eles vão te dar uma palavra, vão te dar uma definição, ou vão te dar uma palavra e vão colocar a palavra numa frase. E então, você tem que estudar especificamente para o SSAT, porque eles te dão uma lista super longa de palavras, que se você tiver familiar com as palavras, vai ajudar bastante. Geralmente, quando a escola dá um fee waiver para você fazer o SSAT, ele vem junto com algum tipo de study booklet ou alguma coisa online que você pode usar. E então foque bastante nessa parte verbal, que foi aonde eu, não fui tão bem. A parte experimental que vocês estão vendo, que é a última section, são 16 perguntas que eles colocam ali para ver se eles podem colocar nas próximas provas, para ver quantas pessoas acertam, quantas pessoas erram, qual que é o que eles erraram. Então, essa parte não vale nada. Assim, se você quiser não fazer, você pode, mas só que, assim, não é exatamente legal. A galera do SSAT não vai gostar de você se você não responder as perguntas. Mas, porque assim, você não vai perder tempo nenhum, porque você tem 15 minutos a mais, e você não precisa terminar se você não conseguir. Então, é uma parte sem pressão que é só para ajudar a instituição que faz o SSAT. Ana, volta ali rapidinho. Só para explicar, então, são 3 sessões, basicamente, 3 pedaços que ele se divide, e os breaks estão bem no meio dos pedaços, os breaks que dividem. Break, para quem não sabe, é intervalinho, intervalo para ir no banheiro, tomar água, enfim. Começa, para não falar no final, mas começa com a escrita, aí depois ele faz um pouquinho de matemática e leitura, daí mais um break, e daí vai para a parte verbal, como a Ana comentou, e mais uma parte de matemática. E cada uma dessas partes, a escrita, a segunda parte, a terceira, cada uma delas valem 500 a 800 pontos, e aí todas elas somam no final, e daí dá o total final da tua nota que você tirou no SSAT. Espero ter ficado claro. Pode passar. Então, o TOEFL. Esse teste vai dizer quão fluente, qual o seu nível de fluência em inglês. Para boarding school, o ideal é que você, para boarding ou prep school, o ideal é que você tire um 80 ou mais. Mas aí também, assim, o TOEFL não é a parte mais importante da sua aplicação, como eu disse antes. Eu não tive que fazer, então eu não posso falar de experiência própria, mas eu conheço pessoas que fizeram, não foram também, e estão aqui na minha escola hoje, porque, honestamente, o que vai mostrar o seu inglês são os seus essays. E também, assim, algumas escolas requerem um nível maior de inglês do que outras. A minha escola requer um nível muito alto de inglês, porque tem aulas de inglês muito, avançadas e difíceis, e todo mundo é americano, ou todo mundo tá falando inglês a todo momento. Mas tem algumas outras escolas que têm uma comunidade maior de brasileiros, ou uma comunidade maior de pessoas da América Latina, que você não precisa ter um nível tão alto de inglês, que você também vai conseguir se dar bem. Então, assim, não fiquem tão focados nisso. Estudem e tentem ir bem na prova, mas se você não for, não é o fim do mundo, e não quer dizer que você nunca vai entrar numa escola, entende? Vai acontecer, você só precisa escolher as escolas certas e saber do seu próprio potencial de uma maneira realística. Uhum. Então, o que mais me ajudou com o meu inglês, certamente foi a convivência. O que eu tinha mais medo era que sempre que eu estava em situações sociais no Brasil, com meus amigos que não falavam português, eu tinha muita dificuldade para falar com eles. Mas por você estar vivendo no campus a todo momento, você está falando inglês toda hora. Então agora eu não tenho mais um problema com isso. Então, se você vier para os Estados Unidos, essa barreira, ela vai desaparecer mais rápido do que você imagina. Ana, o seu nível... Diga. Uma coisa que eu acho engraçado, que eu acho interessante comentar, hoje em dia eu tenho mais dificuldade de falar com brasileiros que não falam inglês do que americanos. Por que isso? Porque é igual o que você falou, a cada 3 palavras a gente coloca uma palavra técnica em inglês que soa melhor em inglês.
E daí, tipo, às vezes com a minha mãe eu tenho que traduzir algumas coisas para ela, que eu falo algumas coisas e ela não entende. Então, chega num ponto onde você acaba ficando mais fácil você falar com um americano do que com um brasileiro. Então, doido, né? Mas pode continuar. Sim, com certeza. Pra mim, eu não sei se vocês estão reparando, mas eu tô tendo muita dificuldade pra falar só em português. Às vezes, quando eu dou uma pausa, assim, e tô falando, tipo, é porque eu tô tentando lembrar da palavra em português pra deixar mais fácil pra vocês. Então, se você quer que isso aconteça com você, se você quer que seu inglês seja tão bom assim, eu recomendo. Mas, assim, outra coisa que muita gente fica preocupada com, eu tenho sotaque, eu tenho medo de falar. Cara, sotaque não importa, todo mundo tem sotaque. Todo mundo que fala alguma língua tem algum tipo de sotaque. O que importa é que as pessoas entendam o que você está querendo dizer e que você consiga escrever. E que você entenda, é claro, mas... E um puxa o outro. Principalmente assim, se você estiver imerso numa comunidade que só fala inglês, você estiver falando inglês toda hora, com o passar do tempo você vai perdendo o sotaque e vai adquirindo um outro sotaque mais limpo, sabe? Então, vocês não têm que se preocupar com isso agora. Se preocupe em aprender o básico de inglês. Então, agora a gente vai ter a nossa linha do tempo. As aplicações, por exemplo, as aplicações do Gateway, elas só saem em setembro, porque é quando as aulas começam e é quando o Admissions Office começa a trabalhar. Porém, em maio, você pode começar a desenvolver o seu inglês e descobrir para que escolas você quer aplicar. Ou seja, que escolas que fit your profile. Então, o que isso quer dizer? Se você tem, por exemplo, se você é um atleta muito forte, você vai querer ir para uma escola que dê muito valor para os atletas. Se você é muito forte academicamente e está interessado em ciências, você vai para uma escola que foca nisso. Ou que você está interessado em tipo, humanas, você vai para uma escola que foca nisso. Então, nem toda escola vai ser boa para todo mundo. Uma vez que você tem uma lista que... Eu apliquei para 7 escolas, se não me engano. Mas, então, você tem que aplicar, tipo, de 5 a 10, 10 no máximo, assim, porque às vezes você pode pensar, não, quanto para mais escolas eu aplicar, mais fácil a minha chance de entrar. Sim e não, porque se você aplica para um monte de escolas, os seus textos vão certamente cair em qualidade quando você vai ficando mais cansado e falando, tipo, putz, eu já escrevi isso, mas eu não posso usar o mesmo. Se você fizer uma aplicação muito boa para 5 escolas, a sua chance de entrar é muito maior do que se você fizer uma aplicação mais ou menos para 10. Então, em setembro, outubro e novembro ali, setembro e outubro, especialmente, você vai escolher suas escolas no Gateway, eu já vou mostrar como que isso funciona, e começar o processo de aplicação. Em novembro, você provavelmente vai fazer o seu TOEFL e o SAT. Eu recomendo muito que vocês façam isso em novembro. O SAT você pode fazer em outubro também, mas se você for fazer 2 vezes, muita gente faz 2 vezes porque não vai bem a primeira vez. Não recomendo isso. Eu recomendo que vocês façam uma vez e estudem bastante para essa vez. Financial Aid Applications, elas são separadas, é outro processo separado da application para a escola, que você faz por outro site. Cada escola tem um site diferente, nem todas usam o mesmo site, então vocês teriam que pesquisar isso. De novo, manda e-mail para o Admissions Office se você não tiver certeza do que está acontecendo. Se você tiver qualquer dúvida, não tenha medo de fazer isso. E essas applications são due em novembro, que é um pouco antes. Mas essa due date, essa data de entrega, vai variar de acordo com escolas também. Isso é só para você ter em mente que você tem que terminar a Financial Aid Application também, fora a sua application para a escola. As applications são do dia 10 ou 15 de janeiro, depende da escola que você está aplicando. Então, essas datas são, tipo, elas são fluid, elas podem mudar de acordo, tipo, elas podem oscilar de acordo com a escola que você está aplicando. A aprovação geralmente vem em março. A minha veio 9 de março, eu lembro, porque era aniversário da minha mãe. E você vai descobrir aí, e daí em março eles já vão tentar mandar todos os documentos que você precisa para fazer o visto. E daí você vai entrar no site do consulado tal, e fazer todas essas coisas para você conseguir seu visto. E em setembro, você vai para a escola.
de avião, pela primeira vez. Foi bem emocionante. Maneiro. Eu vou mostrar para vocês o Gateway agora, que eu acho que vai ficar mais fácil. Seria daqui 2 slides, mas acho que é justo, né? Acho que é válido. Eu acho que é válido para vocês terem uma ideia do que é. Então, esse que você usa para aplicar. Vocês vão ter que ir em Sign Up como applicant. E daí você vai ter que fazer tudo isso daqui. Só que como eu já tenho uma conta, só um momento, eu vou só entrar na... Oh, boy. Enfim. Não, mentira, eu usei o e-mail errado. Desculpa. Tá. E qualquer coisa eu já tenho uma conta, sabia? Se quiser, dá pra até usar a minha. Ou você pode até criar uma nova, daí já mostra pra eles como é que funciona pra criar uma nova. Sim, tá, eu vou criar uma nova aqui então, já que... Isso. Se você até puder aumentar o zoom do teu computador, assim a pessoa consegue ver. Isso, agora, nossa, agora sim. Agora sim. Então, só um pouquinho, aí, beleza. Nome Ana, vou usar um dos meus últimos nomes. Lembra que nos Estados Unidos eles usam mês. Ao contrário. Dia. Eu vou usar meu e-mail do Yahoo, porque eu não quero receber e-mail do Gateway. Quem que usa Yahoo, meu Deus? Spam. Copia e cola. Sim. Senha qualquer. Daí você vai aceitar os termos. Create an account. Agora sim essa senha tá forte. Tá, dá pra escutar, né? Então, e aí, você criou sua conta? Você criou sua conta, ótimo. Continue. O Gateway, isso daqui é o seu applicant profile, que eu não vou fazer agora, então você iria preencher isso. É similar ao Inquiry Form, mas só que ele é unificado para todas as escolas. Se você for aqui para My Schools, não vai ter nenhuma aqui agora ainda, então você não tem nenhuma escola ainda. Mas aqui tem uma lista de todas as prep schools que usam o Gateway. Cadê Groton? Groton tá aqui, ó, essa é a minha escola. Então, você pode usar o Gateway como um jeito de pesquisar escolas também, porque aqui tem uma lista relativamente grande. e eles também te ajudam a... Quando que você quer entrar na escola, se você quer boarding ou day, todo mundo acredita que vai board, e em que série que você vai aplicar. Algumas escolas têm um postgraduate program, mas eu não sei direito como funciona. Então, se alguém estiver interessado nisso, você teria que dar uma pesquisada mais a fundo. Uma vez que você adiciona uma escola, eu vou adicionar Berkshire School. Ele vai dizer em qual você quer aplicar, que term, e daí ele vai te dar uma checklist de que textos que redações que você já fez, que redações que você tem que fazer ainda, e tudo que você precisa. Diga. Vamos dar um exemplo. Bom, depois a gente dá um exemplo. Pode até voltar para o PowerPoint. Pode voltar para o PowerPoint. A galera que está assistindo, diga qual ano que você está e qual ano que você pretende aplicar. Daí a gente vai fazer uma simulação como se fosse você aplicando. Acho que vai ser interessante. Sim, mandem aí que daí a gente já faz. Então, vamos para frente antes de fazer a simulação. Os essays, as famosas redações que você tem que fazer. Como cada ano muda o que eles perguntam, mas não tem exatamente como você se preparar para isso. Mas, no geral, você vai ter que falar sobre alguma experiência pela qual você passou. Alguma coisa que mudou o seu ponto de vista sobre sobre algum aspecto da vida. Mas também não precisa ser tão profundo. Você pode falar sobre alguma coisa que você é passionate about, que você tem uma paixão por fazer alguma coisa. Você tem paixão por fazer alguma coisa.
Se a sua paixão é esporte, você pode falar sobre esporte. Se é música, você pode falar sobre música e como que isso afeta a sua vida, ou como que você incorporou isso em algum projeto da escola, alguma coisa assim. Alguma coisa que realmente mostre como você é como estudante e como pessoa. E nos essays você não vai incluir nada sobre a sua vida acadêmica ou notas de provas ou alguma coisa assim. Porque eles querem mostrar que você é uma round person, como gostam de dizer, que você é uma pessoa bem well-rounded. Rodada. Não. Não, é basicamente isso, em rodada, português é assim mesmo. É bem Certo, rodado, então. tipo, tem várias coisas, é boa em várias áreas diferentes. Isso que eu quero dizer. Multifuncional, Multifuncional. eclética, isso. Isso. Então, e daí, isso tudo vai depender de qual a pergunta que a escola está fazendo e como que você quer responder. Então, isso é muito específico de cada escola e de cada ano. As cartas de recomendação, você vai pedir para um de seus professores ou pessoas até mesmo de alguém que tenha relação à sua vida acadêmica. Ou algum coach algum técnico de esporte seu, ou algum professor de música. Não importa, desde que você tenha uma relação com essa pessoa que, tipo, te ajudaria na escola que você está indo. Essas cartas de recomendação, como eu disse, tem que ser em inglês, e elas vão mostrar um outro ponto de vista sobre você. Então, não é só você falando sobre você mesmo, mas também as pessoas, os seus mentores falando sobre como você é, tipo, durante as aulas e por que você merece essa oportunidade de estudar fora. A entrevista. Muita gente fica assustada com a entrevista, porque pensa, o meu inglês vai ser ruim, o que eu vou fazer? Não vai ter tópico para conversa. Mas vamos lá. O que é essa entrevista? Geralmente ela vai ser por Skype ou por telefone, até porque, assim, se você tiver a oportunidade de ir até a escola e fazer a entrevista, muito bom, é melhor ainda. Porém, se isso não for possível, o que na maioria dos casos não é, porque todo mundo mora no Brasil, você faria por Skype ou telefone. Eu fiz a minha por FaceTime, acredito. Então, é qualquer tipo de meio de comunicação que você possa usar. Dependendo da escola, você pode falar com um alumni ou com alguém do Admissions Office, que é uma pessoa que trabalha no Admissions. Com o alumni, quem fez a minha entrevista para Andover foi um brasileiro. E ele pediu para mim, ele perguntou, você quer fazer a entrevista em português ou em inglês? Porque essa entrevista não tem como objetivo ver o teu nível de inglês. Eles só querem saber mais sobre você. Então, eles estão interessados numa pessoa e não só em alguém que vá gerar números para a escola. Então, você tem a oportunidade de falar português nessa entrevista se você quiser. Com admissions officers, é mais difícil você ter essa oportunidade, mas não é impossível, porque alguns são brasileiros e internacionais. E então, você teria que falar inglês. O objetivo é conhecer o aluno, como eu já disse, e eles querem também que você tenha perguntas sobre a escola. É uma via de duas mãos, não são só eles perguntando sobre você. É você mostrando interesse na escola e perguntando, assim, coisas que você tem dúvida sobre a vida dos alunos que você não tem acesso por um site, que você quer saber de alguém. Na minha entrevista com o Grotto, eu falei com o Mr. Pomeroy, que é um dos admissions officers aqui da minha escola, e ele passou o telefone para uma das pessoas que se formou antes de eu vir para Grotto, mas foi bem interessante porque eu pude fazer perguntas sobre a vida estudantil na escola do ponto de vista de um aluno. Então, não é só você mostrando quem você é, mas também a escola mostrando o que eles têm a oferecer. Ana, então, só para clarificar, alumni é quem já se formou na escola e admissions officers é a pessoa que trabalha nas admissões da escola. Então, é basicamente isso. Então, cara, imagina, você pode ser entrevistado por um brasileiro. Você que tem medo de falar em inglês com as pessoas, pode ser entrevistado por brasileiros. Então, tipo, cara, é uma oportunidade muito grande mesmo. Então, enfim, continua aí. Sim. Agora, os do's and don'ts. Então, 10 dicas. Não fuja, não tenha medo de falar o que... de falar não qualquer coisa, mas de falar o que você pensa e o que você quer que a escola saiba sobre você. Pesquise antes, então faça uma pesquisa mais a fundo sobre a escola e, tipo, tenha perguntas. Que se prepare antes. Treine muito. Então, assim, pense em que perguntas que eles podem fazer para você
e como que você responderia essas perguntas. Mas, assim, se você quiser, treina com espelho e tal, sabe? Faz o que for melhor para vocês. Seja gentil. Então, assim, tente ser muito... Tipo, seja gente boa, assim, não... mas também, assim, não tente não ser você mesmo durante a entrevista, porque isso não vai te ajudar de forma nenhuma. Mostre que você está interessado, porque da mesma forma que a escola está interessada em você, você tem que mostrar interesse pela escola. E sabe o que você quer fazer e por que você quer aplicar para essa escola. Quando eles fazem perguntas, seja bem específico, não generalize tudo que você diz. E assim, você não precisa ser tão formal nessa entrevista. É uma parte do processo que é mais descontraída, assim, para realmente eles te conhecerem como pessoa. O que não fazer? Não pergunte sobre bolsa durante a sua entrevista. Isso não vai te ajudar em nada. Assim, se você tiver perguntas sobre bolsa, sobre financial aid, manda um e-mail, sabe? Não vai machucar ninguém. E-mail vai ser a sua melhor e maior forma de contato com as escolas. Não tenha medo, fale bastante. Tipo, não pense, nossa, eu tô falando muito sobre mim e tal. Não, eles querem isso, eles querem que você fale sobre você. Então, não trate como uma entrevista de trabalho. Você não tá mostrando quais são as suas habilidades que você tem a oferecer só. Você tá mostrando quem você é. Não fale sobre outras escolas. Erro muito grave. Se você falar sobre outras escolas, não é que eles não saibam que você está aplicando para outras escolas, mas mostra que você está mais interessado em outras escolas do que a escola com quem você está falando agora. E, assim, sempre eu mandei um e-mail para as pessoas que fizeram a minha entrevista e falei, muito obrigado por tirar uma parte do seu tempo para falar comigo. Tipo, foi muito importante para mim, eu gostei bastante, alguma coisa do gênero. E sempre agradeça no final da entrevista também, tipo, fala a mesma coisa, tipo, thank you for talking to me and for having me here, ou alguma coisa do gênero. Ou fala obrigado, se você falar com algum português. Se você estiver falando com brasileiro, falar muito obrigado, que é bom saber que tem brasileiro que consegue fazer isso, sabe? Tipo, também fala, tipo, não se impressione, mas tipo, mostre que você também aprecia o que eles estão fazendo por você, basicamente. Uhum. Então aqui é mais uma revisão. Uma revisão para o que você tem que fazer. Eu não vou ler tudo de novo, vocês já sabem. Ana, até, tipo, acho interessante comentar que, cara, literalmente, para o que a Ana fez, tipo, ela mandou as notas dela do ensino médio, certo? Um pouquinho. Mandou do ensino fundamental ou não? Acho que não, porque eu tinha 2 anos de ensino médio. Então, mandou a nota do ensino médio, preencheu os formulários, fez o SSAT e não foi tão bem, né, Ana, que você comentou comigo. Você não foi tão bem. Não precisou fazer o TOEFL, porque ela estava na escola internacional, óbvio, mas talvez você precise fazer. Pegou umas cartas de recomendação, escreveu as redações e ainda teve uma entrevista em português e agora tá lá com uma bolsa de 100%, entende? Tipo, obviamente que foi empenho, obviamente ela teve que trabalhar para isso, mas, cara, olha como é possível, sabe? Eu espero que isso esteja abrindo a cabeça de vocês para mostrar o quanto é possível e sem agência nenhuma, totalmente sozinha ela fez isso, sabe? Então, tipo, cara, e agora você tem alguém, tipo, ela não tinha ninguém assim, fez uma aula todo no sábado à tarde mostrando como que conseguiram, sabe? Tipo, ela foi se virando. E cara, olha que incrível, sabe? Continuando. Sim, assim, se tem uma coisa que eu posso dizer, tipo, pula de cabeça, não tenha medo de errar, porque assim, se você não aplica um ano, você pode aplicar no próximo, entendeu? Se você se forma no ensino médio e não conseguiu, você vai para uma faculdade. Então, não desista tipo, se o teu sonho é estudar nos Estados Unidos ou só estudar fora do Brasil, não desiste disso, porque é muito possível fazer, especialmente sem gastar uma quantia absurda de dinheiro com uma agência que vai te mandar para fora por um ano com um monte de brasileiro no mesmo lugar. Tipo, para você realmente ter essa experiência de imersão. Porque eu conheço muita gente que foi para intercâmbio assim e só falava português porque um monte de brasileiro foi para o mesmo lugar. Então, essa é outra diferença que eu acho que é importante mostrar. Aqui, de novo, só para reforçar que esse processo pode mudar. Isso daqui não é, tipo, it's not set in stone, não tá marcado na pedra. Não tá marcado na pedra. Não tá. Não é tipo assim. Não é sempre assim. Bom, vocês entenderam a ideia. Passa aí, Ana.
Então, esse é o gateway que eu mostrei para vocês. Lucas, a gente já tem um cenário? Temos. Então, vamos fazer. Temos aqui 3 opções, você escolhe. Segundo do colegial, teria que repetir de ano, eu acho. Tá provavelmente terminando agora o segundo ano do colegial. Nono ano, daí é para aplicar no segundo ano, ou no fim do primeiro ano do ensino médio, só dá para aplicar no terceiro? Bom, tá, eu curti o da Mariana, desculpa, gente, porque pensa assim, ela tá no final do primeiro ano do ensino médio, ou seja, ano que vem ela tá indo pro segundo ano do ensino médio, até vou clicar aqui na tela. Ano que vem ela tá indo pro segundo ano do ensino médio, e ela tá perguntando, se dá para aplicar pro terceiro? Não, você pode, até uma coisa que a gente não comentou muito aqui, é que a Ana voltou um ano. Então, Ana, pode comentar aqui. Então, só tenha em mente, ela tá terminando o primeiro ano do ensino médio agora, em dezembro, né, no Brasil, e tá indo pro segundo. Como é que ela faria isso? Então, vou fazer aqui. Ó, você vai adicionar a escola. Você tá indo pro segundo ano, certo? Quando terminar o ano. Agora, eu sugiro que você aplique pra 10ª série, que é considerado o segundo ano do ensino médio americano, que foi o que eu fiz. Eu fiz a nona... Não, pera, você tá indo pra 10ª série, tá certo. Eu fiz a nona e eu fiz a nona e a 10ª no Brasil, e daí eu fiz a 10ª de novo aqui, e agora eu tô na 11ª. Então eu sugiro que você repita o ano, e vai colocar aqui. Você vai adicionar na escola bonita. E uma coisa importante para falar também é que, tipo, tem gente que fala, tipo, vai perder um ano, sabe? Eu não acredito nisso de perder um ano, até porque eu ia querer perder um ano nos Estados Unidos não pagando nada, estando numa das melhores escolas dos Estados Unidos, sabe? Tipo, pra mim isso não é perder um ano, pra mim é ganhar mais um ano morando de graça aqui nos Estados Unidos, sabe? Então, ainda mais com essa idade, 15, 16, 17 anos, eu acredito que não seja perda de um ano. Com certeza. Então, mas é o seguinte, daí você vai entrar na sua checklist. Para conseguir tudo, você teria que fazer um applicant profile, que é essa parte aqui, que são basicamente informações sobre você, exatamente como o inquiry form, que você teria que preencher para conseguir ir para a próxima parte. Mas, consegue dar um zoomzinho, Ana? Quando você for mostrar. É que eu vou ter que preencher tudo agora, se... Não, vai lá, continua. É que não dá. Tá, desce pra Academic Information. Ou, tá, se você for na mais schools, ele não vai deixar? Vai em mais schools. Você tem que terminar o applicant profile. Sim. Não, eu mostro no meu, então, pra você não precisar fazer isso, eu posso mostrar no meu. Beleza. O meu já está aberto. E aí você vai me guiando, tá bom? Fechou. Tá, já... Vou tirar o aqui, então. Já coloco aqui no meu, aí eu mostro aqui pra vocês que o meu já fiz pra aplicar pra tua, pra Andover e pra Kate School, que é do Juan Magalhães. Juan na Califórnia. Bom, aqui estamos nós. Vai aparecer assim se você... a partir do momento que você completar as coisas. Então, aparece assim. Ana, me guie. Então, clica no arrow embaixo, para Ground. Yeah. Então, aí tem basicamente tudo que você vai ter que fazer para terminar a sua application. Quando tem esse ponto de exclamação, significa que você não completou essa parte ainda. O Candidate Statement, Graded Writing Sample e Parent Statement são os tipos as redações que você tem que fazer. O Parent Statement é uma coisa sobre a qual a gente não falou ainda, mas basicamente você vai sentar com seus pais e vai perguntar para eles, e eles vão ter que falar sobre você. Uma coisa é que, assim, os pais têm uma tendência a achar que os filhos são perfeitos, o que é normal. Mas só que você não... Tipo, seus pais não podem escrever uma coisa, não, meu filho é tão bom, tão perfeito, e ele vai ser perfeito para essa escola, porque isso não é o que a escola está procurando. Se seus pais falarem que você é perfeito, a escola vai falar, tá, beleza, se ele já é perfeito, ele não precisa vir para cá. O justo o melhor mesmo é fazer, tipo, falar assim, tem certas coisas que meu filho ou minha filha queria melhorar, e eu acho que a escola vai ajudar muito. Então, isso é basicamente o que Ana, você tem que fazer. Você não acha válido sentar, tipo, pegar... Como é que você fez? Porque teus pais não falam inglês, né? Meus pais não falam inglês, então eu sentei com eles. Meus pais também são divorciados, então eu sentei com eles separadamente para fazer isso.
E daí eu sentei, eu perguntei, assim, eu falei pergunta em português, eles responderam, eu escrevi em português e depois eu traduzi e coloquei tudo lá. Se eles estavam, tipo, embelezando muito a minha pessoa, eu tipo, dava uma diminuída, assim. Então, vocês têm que ver realmente o que seria melhor para vocês. É claro que se seus pais souberem falar inglês e puderem escrever sozinhos, é melhor, mas só dê essas guidelines, tipo, essas dicas para eles para isso não ser o que vai deixar a tua application pior, per se. Concordo. Uma pergunta, Ana. Como é que funciona? Então, são quantas palavras? Basicamente, é uma página? Como é que é? E daí só manda por aqui? Clica aí no Parent Statement, no View. Só que daí ele vai deixar, porque a gente não completou antes, lembra? Foi isso que eu apertei. Não. Você tentou ir para Parent Statement? Sim, foi ali. Ah, nossa, que tonto. Faz sentido. Então aí, as perguntas são 1.500 caracteres. Então, não é para ser muito longo, muito extenso. Tipo, não é para ser muito extenso. Tipo, aqui... entendi. Nem 200 palavras. Nem 200 palavras. Vamos só traduzir aqui rapidinho. Quais são as qualidades do caráter, da mente do seu filho ou filha que mais te deixa, sei lá... Impressionado, boa. O que você acredita que seu filho ou filha vai contribuir para essa comunidade? De novo, como eu sempre falo, né, cara? Eles querem criar uma comunidade. Então, tipo, como que seu filho vai contribuir para isso? Tem muitas escolas legais para você escolher nesse país. O que levou sua família a aplicar para Groton em si? E tem qualquer outra coisa que a gente deveria saber? E teu filho ou filha já teve que repetir um ano? Ou, enfim, coisa do tipo. Já foi suspenso e coisas assim. Então, perguntas bem basiquinhas, né? Vamos falar a verdade, perguntas bem tranquilas. Sim, e você pode ver que escolas diferentes... Pode fechar o de Groton. Só para eu mostrar uma coisa. Escolas diferentes têm diferente número de coisas que você tem que preencher. Nossa. Mas alguns são opcionais, tá vendo? Optional, additional documents. É só para... Se você quiser colocar alguma coisa adicional. E também preste atenção que a due date para application de Andover é dia 1º de fevereiro. Então você tem mais tempo para fazer. Entende? Então foi isso que eu falei, que as datas vão oscilar bastante. E daí você pode scroll down para essa parte. Então o seu professor de inglês teria que fazer uma recomendação para você. Se vocês não têm professor de inglês, seria o professor da língua, tipo de português no caso. Professor de matemática. Personal recommendation é quem você quiser, você escolhe um professor que gosta muito de você ou alguém que é um mentor para você em alguma coisa que você se interesse. Sério? Eu achava que você escrevia para você mesmo. Não, você tem que escolher alguém. O principal counselor, as escolas geralmente têm college counselor. Se a sua escola não tem um college counseling office, o que é muito comum em escola brasileira, porque você só faz o Enem no Brasil, você pode pedir pro seu diretor se ele te conhecer. Se ele não te conhecer, manda um e-mail para a escola e perguntar, eu não tenho essa pessoa, tipo, essa pessoa não tá available, o que eu posso fazer? Special interest recommendation. Pode dizer. Como é que faz? Tipo, você clica aqui, request, e daí como é que funciona? Você pode escolher as suas escolas. Então, você vai colocar o nome e o e-mail de quem você está pedindo recomendação. Daí você pode escolher as escolas. Eu quero receber esse e-mail, vamos ver. Tá bom. Daí você escolheu as escolas. Você escolhe as escolas. E daí você assina, então você tem que check aquela... fazer o checkzinho ali. Isso. Só isso, que de boa. Sim, e daí claramente você vai ter que falar com o seu professor primeiro, porque se ele só receber um e-mail de um negócio aleatório, ele vai estar tipo, o que tá acontecendo? Então, e eu acabei de receber esse e-mail. Veja só, se quiser mostrar, Lucas, eu não sei o que o e-mail, como que é o e-mail. Ah, que legal. Dá um zoomzinho aí que tá boa. Que legal. O e-mail vai ser em inglês, tem que saber disso, e acho até interessante fazer com o próprio professor, né? Sim, do mesmo jeito que você faria com seus pais se eles não falam inglês, você faria com o seu professor.
Só que eu acho mais interessante você pedir para o professor escrever no tempo dele uma carta de recomendação e depois você só traduzir do que você sentar junto com o seu professor ou com qualquer pessoa que faz escrever sua recomendação, escrever junto, sabe? Concordo. Legal, maneiro. Nossa, que de boa. Sério, obviamente, parece mais fácil que obviamente, quando você for fazer vai ser mais tranquilo, mais difícil. Só que realmente é muito, dá pra fazer. Vamos lá, continua. É basicamente isso que tem no Gateway. E daí você vai ter que fazer os seus... o transcript você vai ter que pedir para sua escola, então você manda para quem for responsável em administration ou alguma coisa. Ou, eu não sei. É o mesmo processo. É a mesma coisa, só que você vai mandar para uma pessoa diferente, obviamente. Legal. E special interest é só personal recommendation, alguma coisa que você se interessa. Você escolhe alguém. Legal demais, sério. E daí você faz o teu profile, você não precisa pagar fee normalmente, né? Eles dão... a gente vai explicar como que funciona para você conseguir esse fee waiver. Só uma coisa que eu queria mostrar, Ana. Olha isso, cara. Olha isso que eu vi esses dias, até mandei pra Mari. Deixa eu achar aqui. Tá, tem vídeos aqui. Não apareceu aqui, sério. Tem um vídeo literalmente só de Andover. Tipo... Andover é o melhor high school dos Estados Unidos. É considerado número 1 em prep school. Aqui, isso mesmo. Phillips Academy. Essa que a gente tava fazendo agora. Melhor high school dos Estados Unidos. Depois veja esse vídeo. Mas acho que é isso, né? Bora lá. Sim, bora pro nosso... Coloca meu compartilhamento novo aí, por favor. Tá aí. Então, aplicando no slide. Então, como que você vai escolher essa escola? Porque você viu que tem um monte de escola e essas não são as únicas boarding schools, essas são as prep schools. Uma coisa que é importante pensar: estado, clima, leis e área. Você pode pensar que isso não vai ser uma coisa muito importante na sua vida, mas principalmente o clima. E eu posso dizer porque eu tô morando em Boston. Esses dias estava perto de Boston. Esses dias estava negativo 16 graus aqui. E o Lucas reclamando porque estava 20 na escola dele. Então, isso é uma coisa assim, se você odeia o frio, não aplique para escolas que são no norte americano. Porque você vai ficar... Tipo, quando eles falam de seasonal depression é basicamente você fica mais triste no inverno. No Brasil, eu pensava que isso era uma baboseira sem tamanho, assim, não existe. Mas aqui é muito real. Então, se você tem problema com algum tipo de clima, pense nisso antes de você aplicar para a escola. Claramente, isso não vai ser a única coisa que vai afetar como você escolhe suas escolas, mas é bom manter, tipo, keep it in the back of your mind, tipo, tenha isso em mente, porque é uma coisa que muitas vezes, tipo, it goes over your head, passa despercebido, assim, e você nem se toca. As leis não vão te afetar tanto, porque eu espero que você não vá sair e festar, porque na maior parte dos estados a drinking a maioridade é 21 para beber e para qualquer outro tipo de drogas ilícitas. Então, você tem que ver isso também. Eu não sei, depende muito de quem você é, então faça essa pesquisa da área. Como que a gente já está falando sobre boarding schools, esse é o que você escolheria nessa categoria, porém, se você vai tentar outro tipo de high school, você teria que levar em consideração se é público ou privado, e pelo que eles são reconhecidos. Então, é o que eu falei antes daquele negócio, você quer ciências, você quer humanas, você quer língua, o que você quer? O que você quer agora? O que você quer fazer agora? E daí o estilo, eu falei antes que a minha escola é pequena comparada com a Phillips Andover Academy, por exemplo, que é o que a gente estava falando antes. E que tipo de valores que a sua escola passa para os alunos e também a diversidade da sua escola. Porque muitas vezes os estudantes querem um corpo estudantil mais diverso para que eles possam achar um grupo de amigos melhor. E foi uma coisa sobre Groton e sobre a maioria das boarding schools, é que eles tentam ser o mais diversos possível. E inclusion é um dos nossos maiores valores aqui, que todo mundo tem que ser incluso em tudo. E mais uma coisa sobre leis que eu completamente esqueci, as leis sobre bullying e harassment nos Estados Unidos são muito mais fortes do que no Brasil. Em Massachusetts, alguém pode ser
preso por bully someone, ou por ter tipo, um processo de iniciação, assim. Como, por exemplo, em esportes, muitas vezes acontece de quem está no primeiro ano no time sofrer algum tipo de rito, como que fala? De rite of passage. Não, é rito de passagem. Rito de passagem. Então, isso pode ser considerado considerado fora da lei em Massachusetts. Então, isso é outra coisa, assim. Quem sabe não seja muito importante para vocês, mas muitas vezes, tipo, isso varia e não sei se você quer que tenha isso ou não. Uhum. É só uma coisa para manter em mente que muita gente não pensa sobre isso. Eu não, pra ser bem honesta, eu não pensei sobre isso quando eu tava vindo para cá. Eu sabia que seria frio, isso era uma coisa que eu sabia, mas pensado sobre as leis do estado e essas outras coisas assim não passou pela minha mente, mas quem sabe eu teria feito uma escolha diferente se tivesse. Não, eu não estou infeliz em Groton, mas é só para você pensar. Esse daqui é um exemplo Agora chegou a hora do e-mail para conseguir todos os fee waivers. O famoso fee waiver, para você não ter que pagar o application fee, que pode chegar até $100, dependendo da escola, por ser estudante internacional. Então você vai escrever um e-mail que tem que ser em inglês, porque o Admissions Office, apesar de ter contato com ex-alunos e ex-alunos que falam a sua língua, geralmente eles vão querer sempre falar em inglês. Então, alguma coisa como, Good morning, my name is Anna, I'm 16 years old and I live in Brazil. I'm very interested in your high school program and I would love to apply. I have been looking at Groton's website for the past few weeks and I really like the school. Aquele got não deveria estar ali. Enfim. I would love to study at Groton. However, I am afraid I don't have the financial means to afford the international application fee. Is there a way I could get an application fee waiver? Então, thank you very much, Ana. Então, você vê que, assim, é um tom super, assim, você tá super interessado na escola, você quer muito, mas só que você não tem dinheiro suficiente para pagar o International Application Fee. E é basicamente isso. E, assim, 9 de 10 vezes eles vão te dar o Application Fee. É muito raro eles recusarem o Application Fee. E dessa mesma forma, você pediria para um application, o fee waiver, no caso. Dessa mesma forma, você pediria o fee waiver para o SSAT. Mesmo formato do e-mail, só que em vez de application fee waiver, você vai pedir um SSAT fee waiver. Então, a questão das bolsas. A bolsa de estudo... Muita gente, quando fala em bolsa, pensa em bolsa acadêmica ou bolsa esportiva. O que é bem comum. A minha escola, por exemplo, ela não tem nenhuma das duas. Uma vez que você entra na escola, você já tem o tanto de financial aid que você precisa. Financial aid é o suporte financeiro, que é como se fosse uma bolsa, mas não é exatamente, vocês vão entender. Uma vez que você entra na escola, você tem o suporte financeiro que você precisa para se manter na escola. Ou seja, eu não tive que me provar para a escola. Eu me provei para a escola sendo aceita, e agora eles vão me dar o tanto de dinheiro que eu preciso para continuar estudando na escola. Pode ficar um pouco confuso, e diferentes escolas têm diferentes jeitos de fazer isso. Muitas escolas têm bolsa esportiva e bolsa acadêmica, mas daí vai depender, e você tem que, mais uma vez, fala com o Admissions Office e pergunta para eles como que isso funciona. Porque isso vai mostrar teu interesse e também vai te ajudar a não ficar, tipo, batendo cabeça assim, tipo, não sabendo o que fazer. Uhum. Perfeito. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é hora de mandar e eu faço o que vocês quiserem. Exato. Apareça aqui, Ana, já botei você de volta. Bom, teve algumas perguntas aqui. E galera, se tiver mais pergunta, pode mandar, tá bom? Pode mandar aqui agora. Perguntas. Muito obrigado, Ana. Até para mim, abriu minha mente aqui. Eu entendi melhor como é que funciona. Sim. Bora lá, começamos com pergunta específica da Isabelle. Então, a minha escola não tem time de karatê, então não teria como você ter uma bolsa esportiva de karatê. Mas como eu falei antes, a bolsa na minha escola, principalmente, não vai depender do que você faz. Se você fizer karatê e a escola pode ajudar a achar um dojo, eu não sei se é eu não sei como que é o nome da academia de karatê, mas achar uma academia aqui perto e você pode competir em nome da escola, o que vai te ajudar a entrar na escola, porque é uma coisa que você pode fazer pela comunidade.
Entendeu? Então você não vai ter uma bolsa específica por karatê, mas o fato de você saber e aprender essa luta e se você quiser continuar, essa arte marcial no caso, você vai te ajudar, mas não vai ser a razão pela sua bolsa. Como eu posso preparar por 6 meses estante na questão de início da curricular SAT? Ok. Para o SSAT, eu falei que vocês vão ter um booklet, que é basicamente um livrinho, só que é online, para te ajudar a estudar. Então, você vai estudando. Vai aprendendo os tipos de problemas de matemática que tem, os tipos de perguntas de inglês para o SSAT, por exemplo. Se eu for a mesma coisa, se você procurar online, você vai achar um monte de resources, de recursos para você conseguir para você conseguir estudar. Extracurriculares é uma coisa que você tem que fazer mais por paixão do que por, não, eu só preciso de ter um extracurricular. Se você gosta de fazer esporte, você vai atrás disso. Se você quer ser um ativista para o aquecimento global, você vai atrás disso no seu contraturno, tempo livre, que como extracurricular. O seu extracurricular não precisa estar vinculado com a sua escola. Você pode fazer o que você quiser e continua extracurricular. Uhum. É uma coisa que eu sempre falo, cara, são tipo umas 3, 4 coisas que você tem que pensar na hora da tua extracurricular, que é basicamente paixão, comprometimento, interesse, dedicação, sabe? Mostrar que você quer, não importa o que seja, igual a Ana falou, tipo, não importa o que seja, importa que você está dedicado. As escolas querem um well-rounded campus, ou seja, pessoas que são muito boas em várias coisas diferentes. Então tem isso em mente. E do SSAT, igual ela comentou, você vai ganhar, tipo, na hora que você for fazer o teste, você ganha já livros e recursos para você conseguir mandar bem o teste. Então, tipo, fiquem tranquilos. Bora lá. Você indica qual ano do ensino médio para aplicar? Na primeira, segunda, terceira? Primeiro é sempre melhor. Primeiramente, é muito mais fácil você entrar no primeiro ano do que no segundo, e sem contar o terceirão, é o mais difícil. Muitas escolas não aceitam pessoas que entram no senior year, que é o que eles chamam aqui. No primeiro ano do ensino médio, você faria a 9ª série de novo. Provavelmente. Se você terminou o primeiro já, você faria a 10ª série de novo. Uhum. Então, quanto antes, melhor. Basicamente isso. Boa. A Mariana tá perguntando, ela tá no final do primeiro ano do ensino médio, só dá para aplicar no terceiro. Então, ela começaria o segundo ano que vem. Então, ela vai ter, tipo, um aninho aí para se preparar. E daí, tipo, no final do ano, começo do ano que vem, sim, do outro ano, ela aplicaria. Eu acho que é um tempo muito legal, cara. Até fiquei animado aqui, tipo, por ler. Porque, tipo, cara, ela vai ter um ano para conseguir se preparar, melhorar o inglês, fazer os testes, os formulários, escrever as essays para conseguir chegar no final do ano que vem preparada. E aí, talvez, aplicar para um ano antes. Ela não estaria na 11ª série. Isso. Que maneiro. Mariana, vai rolar, hein? Vai dar certo isso aí. Vamos ver. Teve uma escola que mandou e-mail da entrevista e eles me ofereceram para me entrevistar pessoalmente no Brasil mesmo. Olha isso é muito legal. Tipo, tem muita escola que oferece isso. Para mim, não aconteceu, porque também depende de onde você mora. Se mora em São Paulo, provavelmente vai ter mais gente lá, porque é São Paulo. E muitas vezes as escolas vão... A Groton, eu sei que foi para São Paulo 2 vezes quando eu estava aplicando, só que eu não pude ir. Mas eles têm open houses, que é basicamente você vai lá, eles têm, tipo, sei lá, no saguão de um hotel, ou alguma coisa assim, alguma coisa do gênero. Você vai lá, você fala com as pessoas de Groton, às vezes alguns alunos vão, ex-alunos, e também a galera que faz parte do Admissions. Mas isso é muito legal, parabéns, que bom que você já tá aplicando. Tem uma Matheus Somoza por aí. Ana, como é que você conseguiu a bolsa de 100%? Só conta mais um pouquinho, porque né, você explicou o processo passo a passo. Então, conta também como é que foi quando você descobriu quando você tinha ganhado. Então, a primeira resposta que você tem é o sim, que é o mais importante, assim. Uma vez que você tem o sim, você sabe que a escola, em Groton, isso é particular de Groton e das escolas que têm mais dinheiro. Isso vai variar dependendo da escola que você for aplicar. Então, eu só posso falar da minha experiência, não tem como te dar mais informação. Então, é o seguinte, uma vez que eu entrei na escola, eles vão fazer uma análise da minha Financial Aid Application
E a partir dessa análise, eles vão me dar o tanto de bolsa em dólares que eles acham que eu preciso. Como eu falei antes, a minha primeira bolsa, eu tive que pagar $1.000 por ano, que não é uma quantia... É muito mais barato que qualquer escola particular, tipo, qualquer escola particular no Brasil. É como se fosse $5.000 por ano. Divide isso por 12 meses. Então, é basicamente isso. E daí, quando eu descobri que eu só ia ter que pagar isso por ano, obviamente, eu fiquei muito feliz, porque o meu outro medo era que, assim, que eu fosse aceita e que eu não conseguisse pagar o que a escola acha que eu conseguiria, sabe? Então, assim, foi sensacional, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. E, assim, isso, uma vez que você entra na escola, isso não é mais problema seu, e você sempre pode falar com o Financial Aid Office e falar, tipo, meus pais estão tendo a situação financeira está muito difícil, uma vez que você está dentro, que você foi aceita, claro, certamente. Tipo, você pode falar com eles, porque essas são pessoas que você vai ver todo dia. Então você pode mandar um e-mail para eles e falar, cara, tipo, tá difícil a situação no Brasil, meus pais estão ficando sem grana, não tem como pagar, e eles provavelmente vão aumentar o seu financial aid. Então o dinheiro não é uma coisa que você tem que se preocupar se você está aplicando principalmente para uma boarding school que tem bastante dinheiro. Tô tentando lembrar do momento que você me contou, eu não lembro direito quando foi. Eu tava num campeonato de basquete em São Paulo. Eu lembro disso. Eu lembrei. Lembrei. Que maneiro. E eu vi, eu tava muito feliz quando eu descobri que eu ia pra fora. Apesar de ter aquela questão de, tipo, tô meio triste, tipo, vou deixar todos os meus amigos aqui e tal, é difícil isso, mas ao mesmo tempo, assim, todo mundo tava, tipo, nesse meio termo estranho, que eles não sabiam se eles ficavam felizes por eu ter sido aceita, ou se eles ficavam tristes porque eu tava indo embora antes da gente se formar todo mundo junto. Legal demais. Quando você recomenda falar para os pais sobre querer ou estar aplicando? Eu recomendo, depende de como seus pais são. Se seus pais são super, tipo, se eles te suportam, se eles são super supportive, assim, se eles querem muito que você vá para fora, eu recomendo falar logo que você começa, porque daí você vai ter, você sempre tem um apoio e você vai sempre poder falar com eles sobre isso. Porque às vezes é necessário, que você precisa falar, tipo, tô um pouco estressado sobre essa prova e tal. Até porque, como você provavelmente vai ter que viajar para fazer as provas, eu não sei onde você mora, mas pro Rio ou para São Paulo você vai ter que ir, ou se você mora no Rio de São Paulo, muito bom. Você vai ter que pedir ajuda dos seus pais para você conseguir ir até as provas e você poder fazer as provas, sabe? Então, quanto antes você puder falar com seus pais, melhor. Porém, se os seus pais não querem que você vá para fora, eu recomendo, literalmente, escreva uma lista de por que você quer ir para fora e quais, tipo, pros and cons. Então, tipo, o lado bom e o lado ruim de você ir para fora. E basicamente, apresenta para eles esse projeto da sua vida. Que daí, isso vai ajudar você a ser mais, tipo, persuasiva para você conseguir convencer seus pais que isso vai ser uma coisa boa para você. Então, depende muito de como seus pais são, mas eu recomendo o mais cedo possível. E eu acho interessante também já mostrar pra eles, tipo, cara, isso aqui eu tenho que fazer, tipo, tá aqui, tudo que eu preciso fazer é, tipo, fazer o SSAT e que vocês respondam essas perguntas sobre mim, e o resto eu me viro sozinho, conseguir, não vou pagar o teste, tipo, só me leva até o lugar, entendeu? Tipo, coisas assim que eu acho super válido. Tem um brasileiro lá, tem uma brasileira lá já, entendeu? Então eu acho que quando mostrar que, tipo, já tá meio que encaminhado, e eles não vão querer, tipo, te parar, assim, sabe, do seu sonho. Última pergunta que tá por aqui, se tiver mais alguma, já mandei agora, que daí qualquer coisa já encerra depois disso. Mas a Gabi perguntou, a Gabi já tá bem avançada no processo. Na parte das short answers, da segunda parte da application, algumas escolas perguntam quais são as outras escolas que você está aplicando. Tem que falar todas ou eu minto e só falo de algumas? Fala todas. Não, tipo, isso não tem razão por que esconder quantas escolas você está aplicando. Até porque, às vezes, assim, os admissions officers, eles se conhecem, principalmente de escolas assim, porque geralmente quem aplica para Groton também aplica para Andover, que também aplica para Exeter. Então, às vezes, falar todas as escolas para as escolas que você está aplicando vai te ajudar, sabe? Então, assim, nunca minta em qualquer tipo de pergunta no application process. Porque, primeiro, é eticamente incorreto, assim, não vale a pena, porque você vai ter que, quem sabe você tem que provar isso no futuro, e daí eles vão descobrir que você estava mentindo, e, sabe, só não vale a pena. Fale tudo, fale a verdade, sempre, nas aplicações. Caraca,
E eu tô pensando, tipo, a gente sempre dá, tipo, o jeitinho brasileiro pra tudo, né? Tipo, aqui não tem essa. É uma coisa que eu percebi muito aqui. Sim. Se um dia eu falo, tipo, vou dar o jeitinho brasileiro em tal coisa, eles falam, tipo, sério? Tipo, né? Mas, enfim, o Pedro perguntou uma coisa que eu não sei responder, tomara que você saiba. Você vai competir no application com americanos ou internacionais? Então, os dois e só internacional depende. É o seguinte, quando você aplica, eles perguntam de onde você é e onde você mora. Se você mora no país da América Latina, a sua application, ela vai ser olhada de uma forma diferente, porque você é considerado uma minoria no contexto americano. Então, é do mesmo jeito que a application para a faculdade funciona, que você tem vantagens se você é parte de uma minoria, isso funciona para o high school também. Então, assim, se você tiver dois profiles de um americano e você como brasileiro, que são muito similares, você como brasileiro provavelmente vai ter a upper hand. Você vai ter a vantagem porque por ser brasileiro. Então, assim, você vai estar competindo com americanos, sim, mas você vai estar competindo com pessoas internacionais somente também, sim. Depende de em que parte da análise de profile que o Admissions Office está. Que maneiro, cara. Então quer dizer que a gente vai entrar no país deles com a vantagem ainda de tipo, se a gente for igual a eles, a gente vai ganhar. Tipo, vai ter a vantagem em cima deles. Mas é claro que você tem que ter um perfil forte também. Não adianta você ser brasileiro e não ter mais nada, só ter isso, sabe? Então. Sim. E por último, não, penúltimo, veio mais uma. Monte PowerPoint explicando por que ficar no Brasil é loucura, eles vão te apoiar. Com certeza. Muito bom, muito bom. E no application para faculdade, seria a mesma coisa, será a mesma coisa de ser internacional ou americano? Vai depender, cara, vai depender bastante. Faculdade eu sei mais. Vai depender bastante. Tem algumas faculdades que já tem, tipo, uma cota, né? Tipo, ele separa assim, isso que a gente precisa de aluno internacional para esse ano, ou isso que a gente quer da América Latina. Então, eles se baseiam nisso, sabe? Principalmente para bolsas. Eles têm algumas metas que eles têm, sabe? Então, tem isso em mente que vai depender, cara. Vai depender. Tenta ser a melhor versão de você mesmo, né? A melhor que você pode ser. Mas eu acho que é isso, Ana. Sério, 1h30 aqui já falando. De verdade, eu vou fazer uma baita propaganda para a galera que não assistiu vir aqui assistir, porque realmente tem muito conteúdo legal. Talvez, porque não, a gente volta aqui de novo quando depois você fizer todos os seus testes SAT, se fizer tudo bonitinho, quando estiver na aplicação para as faculdades também, enfim, você volta aqui, trocamos mais ideia com eles. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostaram, não contem, deem feedback pra gente, como eu sempre comento, é o que mais ajuda a gente a melhorar as próximas aulas, a deixar melhor para vocês, sabe? Porque vocês são os beneficiados disso. Então, quiserem mais convidados assim, achou legal, o método achou legal, não achou que é da sugestão, ideia, fiquem à vontade. A gente, é assim que a gente usa, é isso que a gente usa para conseguir melhorar cada vez mais para vocês. Então, é isso. Ana, muito obrigado mesmo por estar por aqui. Sério, ajudou bastante. Até me ajudou, então imagina o quanto não deve ter ajudado eles. E é isso. Com certeza. Tendo pergunta, galera, se quiserem, sei lá, manda pro Lucas ou manda pra mim. O meu Instagram tá no... Quer passar teu Insta, Ana? A gente bota aqui. Tá no PowerPoint. Pode passar no live chat. Se tiverem qualquer pergunta sobre boarding school, eu tô mais do que feliz de ajudar vocês. Então, manda DM lá, ou qualquer coisa que você queira fazer, não sei. Então... Tem um segundo, achei aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Aqui, ó. Olha. Ana, _ Pimentel, _ Isso. É isso. Lá que vocês podem achar a Ana. E é isso. É isso. Foi um prazer. Eu espero bastante vocês. E é isso. Se quiserem aplicar, pula de cabeça e se empenha bastante, porque it's gonna pay off. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Começou falando inglês, terminou falando inglês. Até mais. É isso. Até a próxima live. Minha próxima aula aqui para vocês vai ser daqui umas 2, 3 semanas, como sempre. E é isso, vejo vocês na próxima. Até mais, tenham um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Desligou.